agora, para dar continuidade ao nosso conteúdo, nós vamos estudar um pouco, nós estudamos sobre o perímetro e agora nós vamos estudar sobre localização, movimentação e plano cartesiano, tá? Vamos então ver aqui a aula do Moderno Edu, a aula 12, né, que vem falando sobre esse conteúdo. Gente, olha que legal o tema de hoje: localização, movimentação e plano cartesiano. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Rafaela Vasconcelos, eu sou professora de matemática e hoje nós vamos continuar na caminhada do projeto Aprova Brasil, certo pessoal? Já esteja com o seu livro ao lado e vamos juntos com o nosso amiguinho Arroz, que já está por aqui. Oi Arroz, tudo bem? Arroz está muito contente hoje, sabe por quê? Porque nós vamos começar uma nova lição, que é uma lição sobre localização, movimentação e plano cartesiano. É muito importante a gente entender essa lição, porque futuramente vocês vão aprender sobre retas, sobre gráficos, sobre funções e essa lição vai ser essencial, tá bom, pessoal? Olha só. Professora, o que é isso? Plano cartesiano. A gente já entendeu anteriormente, já teve lição passada justamente sobre isso. Movimentação, um par que diz a localização da pessoa no plano, certo? Mas o que é o plano cartesiano? Eu vim mostrar para vocês hoje justamente o que ele é. Eu quero formar ele com vocês. Olha só. Eu tenho aqui duas retas, certo? Tem uma interseção entre elas. E essas duas retas, elas estão aqui representando retas numéricas. Como assim, professor? Olha só. Essas retas, elas podem estar vazias, ou elas podem estar com uma malha quadriculada, tal qual aqui aparece na sua tela. E já estou mostrando para vocês, olha só. Essas retas eu coloquei justamente com a malha quadriculada para vocês entenderem que cada ponto dessa malha vai representar um número. Porque, como eu disse anteriormente, são retas numéricas que têm um ponto de interseção. O ponto de interseção entre elas vai ser o número 0. Então, vai ser a origem, começando aqui, 0, 1, 2, 3, 4 e assim por diante. 0, 1, 2, 3, 4 e assim sucessivamente. Certo, pessoal? Tem mais alguma coisa, professora, que a gente precisa entender de um plano cartesiano? Claro. Olha só. Essas retas, elas são perpendiculares entre si. O que significa isso, professora? Perpendicular entre si quer dizer que essas retas possuem um ângulo de 90 graus. Ou seja, essa distância aqui entre uma e outra é um ângulo de 90 graus. Então, são retas que possuem uma interseção, um ponto em comum, e que, para além, formam entre si um ângulo de 90 graus, ou seja, são retas perpendiculares. Retas que representam as retas numéricas, porque elas são graduadas, elas são numeradas. Perfeito. E eu também coloquei aqui, como nosso último ponto, que eu já havia dito para vocês, a malha quadriculada, que nesse caso vai facilitar que nós encontremos algum ponto nesse plano cartesiano, certo, pessoal? Professora, como isso funciona na prática? Eu entendi a formação, já vi várias vezes em várias questões, mas eu quero entender como isso funciona na prática. Olha só, vamos entender isso no livro. Já deixa o seu livro aberto, a página é a 45, a atividade é de número 4, mas antes do livro, pessoal, olha só, eu quero mostrar uma coisa para vocês, já mostrei anteriormente sobre isso, mas agora eu vou mostrar justamente fazendo essa ideia, trazendo essa ideia do plano cartesiano. Aqui eu não tenho ainda um plano cartesiano propriamente dito, mas eu tenho a ideia de um tabuleiro, tá? Eu quero que você pense como se fosse um tabuleiro de xadrez. O que vai acontecer aqui? Se eu quero identificar algum ponto nesse tabuleiro, pessoal, eu vou precisar de dois números para poder identificá-lo. Lembra lá do nosso plano cartesiano? Eu tenho uma interseção entre retas numéricas que formam entre si um ângulo de 90 graus. Interseções entre retas numéricas que formam entre si um plano de 90 graus. Parece muito com o que a gente tem aqui, né, pessoal? Só que isso aqui é um tabuleiro, perfeito? Olha só. Vou apagar isso aqui e vou continuar. Porque vamos imaginar que eu queira identificar um ponto nesse tabuleiro aqui. Eu não estou falando ainda propriamente do plano cartesiano, mas eu quero identificar um ponto nesse tabuleiro aqui. Bom, eu quero esse ponto aqui. Se eu pergunto para você, como é que eu posso localizar esse ponto? Qual seria o par coordenado que me traria a localização desse ponto? Ah, professora, é muito simples, eu vou observar. Ele está indicado pelo número 2, certo? E também pelo outro número 2. Portanto, o par coordenado desse ponto, que eu vou chamar de x,
seria 2 e 2. 2 e 2, certo? Então, sempre que eu quiser a localização de um ponto, pelo menos aqui, numa malha quadriculada, numa situação muito parecida com o plano cartesiano, eu vou identificar quais números o localizam, tanto nesse eixo quanto nesse eixo daqui. Vamos para uma situação prática? Vamos para o nosso livro, certo? Vou deixar aqui o nosso livro aberto. Aqui, olha só, nós vamos para a atividade número 4, a página é a página 75 e eu quero que você faça a leitura comigo. Olha só. Observe o contorno e os vértices de um polígono representado no plano cartesiano a seguir. Perceba como lembra muito do desenho que nós tínhamos aqui anteriormente. Eu tenho uma malha quadriculada, duas retas numéricas com um ângulo de 90 graus entre si, plano cartesiano, e eu quero identificar aqui os pontos que estão marcados. Se você perceber, esse polígono tem alguns pontos principais, A, B, C e D. Consegue perceber? Ótimo, perfeito. Então, pessoal, na situação anterior, os pontos, o ponto que eu identifiquei, que foi o ponto 2 e 2, vou colocar aqui, olha só. Observa aqui comigo. Ele estava no meio da malha. No plano cartesiano, a situação vai ser um pouco diferente, porque você vai encontrar o ponto que você deseja justamente na interseção das linhas da malha quadriculada. Então, olha só, se eu quero falar do ponto A, olha só, o ponto A, ele vai estar em que ponto de interseção? Observa comigo. Para chegar no ponto A, saindo dessa linha daqui, eu tenho que partir do zero. Então, o identificador, o número que o identifica nessa reta numérica que eu vou chamar de x, é o zero. Então, olha só, aqui o ponto A seria representado primeiramente pelo número zero. Certo, professora? E em relação a essa outra linha daqui? Também eu preciso de um par numérico para poder identificar. Então, veja bem, nesse caso aqui você tem que observar qual é o número que identifica o ponto A nessa reta numérica y. E qual vai ser esse ponto? Olha só, eu tenho aqui o número 4 e aqui o número 6. Vamos continuar a sequência numérica? 4, 5, olha só, 5, 6. Portanto, o outro número que identificaria o ponto A seria o número 5. Consegue perceber, pessoal? Então, esse vai ser o par de localização do vértice A no polígono que está representado dentro dessa malha quadriculada no plano cartesiano, nas retas numéricas. Perfeito? Olha só. Olha a pergunta. Quais são as coordenadas, justamente que a gente já tinha achado, dos vértices do polígono representado? Eu já achei o ponto A, mas eu vou levar essa questão para o nosso quadro de resolução, para que você possa visualizar melhor. Então, já acompanha aqui comigo, pessoal. Olha só, já deixei aqui separados os pontos A, B, C e D, tá? Vou trocar de lápis, deixar o nosso quadro colorido. Observa comigo, pessoal. Olha só. Ponto A eu já sei, representado pelo número 0 e pelo número 5. Então, coloca comigo, completa comigo. 0 e 5. Não finalizei ainda, porque ainda falta o ponto B. Olha o ponto B, observa bem. Ele está sendo indicado nesse eixo aqui pelo 3. Mas, professora, não aparece o 3, mas você sabe a sequência da reta numérica. E você sabe que, apesar do 3 não estar aparecendo aqui, basta continuar. Lembra que numa reta numérica, a distância entre um número e outro vai ser sempre de uma unidade. Portanto, se aqui é 2, aqui só pode ser 3. Então, o primeiro número que vai o identificar é o 3. Nesse caso aqui, pessoal, acompanha comigo. Claramente vai ser o número 2. Então, você vai colocar aqui. Opa, vamos trocar de lápis. Professora, por que vai trocar de lápis, professora? Porque eu gosto de deixar o quadro colorido, o quadro bonito. Então, aqui, a letra B será o número 2. Perfeito. Letra C, certo? Nosso próximo vértice, eu já consigo ver nitidamente que o número que vai o identificar aqui é o 10. Então, já coloco aqui o 10. Mas, professora, ele continua aqui, ele não subiu, eu não consigo ver nenhum outro número o identificando aqui no eixo Y, certo? Mas você consegue perceber que se ele não subiu, o número dele vai ser o número de origem, ou seja, vai ser o número 0. Se o número se encontra aqui em um desses eixos, significa dizer que um dos seus indicadores é o número 0, porque ele não saiu daquele número de origem. Portanto, no C, terei o 0 e na letra D, essa daqui, olha só, acompanha comigo. Mais uma vez, vamos trocar de lápis. Deixar o nosso quadro colorido, já usamos verde, azul, vamos voltar para o vermelho.
Certo, pessoal? Olha a letra D aqui. Em relação ao eixo X, acompanha comigo. Desce aqui comigo, olha só. Opa, cheguei aqui no eixo X. Número 8. Coloca comigo, acompanha, não deixa de fazer. Perfeito, perfeito. Mas aqui no eixo Y, olha só. Número 10. Muito nitidamente. Número 10. Certo, pessoal? Com isso, nós conseguimos completar nossa questão e identificar todos os pontos do nosso vértice. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham compreendido, espero que vocês tenham entendido a ideia do par coordenado dentro do plano cartesiano. Eu espero também, pessoal, que vocês não deixem de brincar e aprender, certo? Já está aparecendo aqui nosso app do Aprova Games, que, como vocês sabem, está disponível em todas as plataformas. Não deixem de brincar, não deixem de se divertir, não deixem de aprender. E olha só, eu espero vocês na nossa próxima lição. Até mais! E aí, gostaram da aula de hoje? Então não perca a próxima. Tchau! Então, meninos, nós estudamos sobre perímetro e agora nós vamos estudar um pouco sobre o plano cartesiano, né? E a localização e movimentação, então, no plano. Aí, de início, vocês já conseguiram assimilar alguma coisa? Eu tô tentando organizar a câmera aqui, tá? Isso. Vou deixar ali, porque se precisar mostrar alguma coisa no quadro. Então, olha só. O plano cartesiano, ele é um sistema constituído, tá? Pelo eixo horizontal e o eixo vertical. Então, o que vocês precisam identificar? Vocês precisam identificar, né, qual que é a localização e qual que é a movimentação, então, que ocorre nesse plano cartesiano. Então, sempre eles se cruzam, né, eles se cruzam em um eixo X ou um eixo, então, Y, tá? Então, vocês vão estar fazendo, então, essa localização através dos pares ordenados, tá? Então, vamos entender um pouco mais sobre então, esse plano cartesiano através, então, da resolução dessas atividades. Então, vocês precisam lembrar que no plano cartesiano, vocês precisam entender e localizar o valor que está no eixo horizontal e localizar o valor também no eixo vertical. Então, vocês vão fazer, então, na maioria das vezes a gente faz esse acompanhamento através de uma régua, né? Para vocês entenderem melhor. Mas de vocês olharem, vocês conseguem identificar, então, qual que é essa localização, então, e a movimentação dentro de uma malha quadriculada. Então, através desse estudo, né, vocês vão conseguir entender e localizar algumas informações que estão contidas em mapas, em croquis, né? E outras representações gráficas também. Isso aí vocês vão levar para a vida de vocês. A partir de agora, um conteúdo um pouco diferente daquilo que vocês vêm estudando. Você já estudou alguma vez sobre esse conteúdo? É a primeira vez que vocês estão estudando, né? A gente já estudou dentro desse livro algum conteúdo em relação a isso. Vocês lembram que a gente estudou, teve uma questão que a gente fez sobre um carro que estava estacionado, né, que vinha falando da esquerda, da direita. Agora vem falando um pouco mais intensivo, né, ele vai intensivar. De uma sala, isso mesmo. Então, agora vocês vão intensificar um pouco mais sobre esse conteúdo, né? Aqui na questão número 1, vem falando assim. Observa a representação da sala de aula ao lado. Ó, tem Carlos aqui, vamos ver se tem mais alguém. Tem Pedro, tem Bruna, tem Helena, Gabriel, Laís, Paula, Kátia, Catarina, Bruna, Tiago, tem Vitor, não tem João Vitor, mas tem Vitor, né? Isso mesmo. Isso
De uma forma diferente. De uma forma diferente. Por quê? Porque os meninos estão no meio das meninas. Isso. A nossa sala, ela fica aqui na chegada da escola e aqui está, a nossa porta está aqui do lado esquerdo. Aqui, nessa sala aqui, a porta está do lado direito, né? Então, olha só, observa a representação da sala de aula ao lado. Pedro, um aluno novo, se sentou cercado apenas de meninas nesse dia. E ele não se sentou na frente da sala de aula. Descreva a posição em que Pedro está sentado. Ele não sentou perto de meninas. Vamos observar aqui onde Pedro está? Pedro está onde aqui dentro da sala de aula? Tem três. Dois no último e o primeiro. Tá. Tem 3 Pedro. Então, se esse Pedro, ele não sentou do lado de menina, então nós vamos eliminar... Nós vamos eliminar esses 2 Pedros da frente, não vamos? Porque esses 2 Pedros da frente, ele está próximo de meninos, não tá? Isso. O que está lá no fundinho, sem ser perto da porta. O primeiro. Vocês observou que alguns nomes se repetem, né? Então, vamos lá para a questão 1, a questão da letra A, para a gente começar a eliminar, então, esses casos. Na letra A, fala o seguinte: há mais de um aluno com o mesmo nome nessa sala? Sim. Sim. Então, coloquem aí, sim. Sim, e aí vocês coloquem um ponto, tá? Porque tem outra pergunta. É 2 perguntas? Isso, tem mais de uma pergunta. Quais são os nomes que se repetem? Pedro, Bruno e Paulo. Isso mesmo. Pedro, Bruna e Paula. Letra maiúscula. Quantas fileiras e quantas carteiras por fileiras há nessa sala? Há 4 fileiras e 5 carteiras por fileira. Isso mesmo. Há 4 fileiras e possui 5 cadeiras em cada fileira. Quatro fileiras e 5 carteiras em cada fileira. Ó, e vem a pergunta lá que eu falei. Quantos alunos chamado Pedro há nessa sala? 3 Pedro. Pensa, 3 Pedro dentro de uma sala, se não tiver sobrenome, hein, fica difícil para a professora. Mas possui 3 Pedro dentro dessa sala. Geralmente, né, sempre tem um sobrenome que facilita. Participou tudo de fileira, 4 fileiras e 5 carteiras em cada fileira. Pode continuar. Agora, responda, né? A questão A. Quantos alunos chamados... Ah, não. Tô caducando aqui, gente. E quantos estão sentados, cercados apenas por meninas? Quantos desses Pedros? 3. Apenas por meninas. 2. 2. Porque um Pedro, ele tem um menino perto. Então, 2 Pedros estão com apenas meninas sentadas ao seu lado. Agora, a questão C. Há algum aluno chamado Pedro sentado na primeira carteira da fileira? Sim. Sim. Ponto, né? Em qual fileira ele está? Na Na terceira.
partir da mesa do professor. O professor está aqui e ele está 3 cadeiras, né? Isso, na terceira com C de cachorro. C de casa, de comida, que está cheirando. Questão da letra D agora. Descreva a posição do novo aluno Pedro na sala de aula. Está escrito que Pedro é um aluno novo que entrou cerca apenas de minutos nesse dia, mas ele não se sentou na frente da sala de aula. Então eu lá vou. Mas tem dois pontos. Tá vendo esse Eduardo aqui no lado do Pedro? Olha só. Eu acho que esse perto está Vou deixar vocês quebrarem a cabeça um pouquinho. O primeiro Pedro tá na frente, não tá? Sim, mas E o próximo Pedro? tá lá no último. Tá, e como que você vai como que você vai descrever onde ele está? Porque nós sabemos que o primeiro Pedro, ele tá na primeira fileira, na terceira, na terceira fileira, né? E o próximo Pedro? Ele está sentado no primeiro lugar, no segundo, no terceiro. Ele está sentado na quarta fileira. Na última fileira. Quem está mais próximo do professor dos dois Pedros aí no final? O Pedro está na fila. Ele está na fileira de quem? Na primeira 3. ou na quarta? Hã? Na 3. Na 3? Não. Não, na primeira. Ó, o primeiro Pedro está na frente. Qual que é o outro Pedro que está mais próximo? Da quinta fileira está sentada na primeira cadeira. Da quinta fileira? Depende da forma que você está vendo. Mas se ele olhar, se a professora está aqui, os dois Pedros estão lá no fundo. Qual que é o Pedro que está mais próximo da professora, se a gente for parar para pensar? Quem está Primeira fileira. na primeira fileira em frente à... Hã? Sim, mas vamos supor que a nossa sala esteja invertida. Né? Vamos mudar o lado. Eu sou a professora. O Pedro, ele tá na última fileira. Se o Pedro está ali na última fileira, o outro Pedro está lá na outra fileira, quem está mais próximo da professora? O primeiro que está... Isso. Na fileira que fica em frente ao professor. A letra D? Isso, a letra D de dado. Hoje, às 10 horas, a partir depois que a gente voltar do intervalo, vai ter uma live transmitida pela SEDUC, que a coordenadora Maria Divina pediu para vocês estarem assistindo. Eu vou estar colocando aqui para vocês aqui no grupo, né, que está aqui na sala, eu vou transmitir e vou estar colocando o link para vocês lá no grupo, para vocês que estão em casa, para vocês estarem assistindo, ok? Então, vamos para a atividade 2. Eu vou estar postando essa primeira parte dessa primeira questão lá no grupo, para os vídeos não ficar muito grande, ok?